As elites já se voltaram contra o Alexandre de Moraes, a imprensa já se voltou contra o Alexandre de Moraes, o Congresso já se voltou ao Alexandre de Moraes, a população diz que a prioridade número 1 para ela nas eleições é impeachment de ministro do STF. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. Eu não sei vocês, eu tenho vontade de vomitar ao ver o Dias Toffoli falando de abuso de autoridade de outras pessoas no plenário do Supremo Tribunal do Abuso. Mas o mais bizarro é ele dizendo com todas as letras que investigá-lo, responsabilizá-lo pelos crimes que ele sabidamente cometeu, a ousadia de um parlamentar pedir isso é abuso de autoridade e pode gerar inelegibilidade, cassação do relator da CPI, além de responsabilização em outras áreas como a penal. E, evidentemente, essa ameaça não se limitou ao relator, se estendeu para todos os parlamentares que ousaram votar contra o Supremo. Quem tratou sobre esse assunto foi a Andréa Sadi, que expôs, inclusive, o plano de vingança do Toffoli, Alexandre e Gilmar Mendes. Vejam na emissora oficial do regime. Aumenta aí essa aula do Supremo com os pedidos que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final da... A irritação dessa ala do Supremo com os pedidos de indiciamento que foram feitos pelo senador Alessandro Vieira no relatório final da CPI do crime organizado foi tanta que essa ala do Supremo está se mobilizando, está se preparando para reagir do ponto de vista jurídico, do ponto de vista criminal, contra o senador Alessandro Vieira. Então, os ministros da Corte, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, já deram algumas pistas hoje nas falas deles, nessa terça-feira, do que eles pretendem fazer, qual que é o objetivo final de toda essa articulação, dessa reação. Então, o ministro Gilmar Mendes, na minha apuração, pretende ir à PGR, à Procuradoria-Geral da República, com uma representação criminal contra o senador Alessandro Vieira, e se isso for levado adiante, o senador Alessandro Vieira esse caso pode ser analisado lá no Supremo pela primeira turma do Supremo. E 2, levadas as suas consequências, nessa ala da Corte quer que o senador Alessandro Vieira fique inelegível até o fim do ano. Então é para isso que eles estão se mobilizando depois desses pedidos lá, dessa escalada do conflito, dessa crise institucional entre os senadores e o Supremo. De uma forma mais específica, no comando da CPI, como organizado, com essa ala do Supremo Tribunal Federal. Essa é a emissora oficial do regime, tá? Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, não. Falando abertamente. Os indiciados pela CPI do crime organizado vão à PGR, que é chefiada por outro indiciado da CPI do crime organizado, para buscar a punição dos parlamentares que votaram para que eles fossem indiciados na CPI do crime organizado. Entendeu como é que o sistema funciona? O Gilmar, inclusive, veio a público no X para falar que a CPI estava sendo usada para fins panfletários e de constrangimento institucional, além de que a CPI não possuía base legal para indiciar ministro do STF. E, é claro, terminou com a ameaça. Excessos desse quilate, diz o Gilmar, podem caracterizar abuso de autoridade e devem ser rigorosamente apurados pela Procuradoria-Geral da República. Saudades, hein, Alessandro Vieira, do tempo em que você defendia o Alexandre, hein? A vida era muito mais fácil, né? Resolveu que ia criticar. Ai. Não vou dizer que eu vou ficar chateado com um cara que, com o Alessandro Vieira sofrendo as consequências do monstro, sendo devorado pelo monstro que ele alimentou. Não vou dizer que vou ficar chateado, porque seria hipocrisia da minha parte, e eu não costumo ser hipócrita. Mas é assim que a máfia funciona, né? A máfia funciona na base da ameaça. Vocês vejam, cara, nem o coitado do Zema escapou dessa, né? Agora que o Zema, até muito sumido ao longo de todo esse abuso do regime, uma pessoa que falou muito pouco sobre isso, agora que ele é pré-candidato à presidência, ele deu uma engrossada no tom contra o STF, porque obviamente viu que era popular fazer isso, e que bom que começou a fazer, porque melhor agora do que tarde, mas também sofreu as consequências, né, Zema? Tão logo você começou a falar sobre o STF, que você não viu durante 4 anos, tão logo começou a falar sobre o STF de forma mais dura, que você começou a ser ameaçado. Um trecho
do texto do Gilmar no post dele sobre o Zema, no Twitter, diz assim: é no mínimo irônico ver quem já geriu o estado de Minas Gerais atacar o STF. De novo, olha o terminho querido da direita bonitinha, atacar, né? Já geriu o estado de Minas, atacar o STF e os seus membros, após ter, durante a sua gestão, solicitado ao tribunal medidas que permitiram ao governo estadual adiar por meses o pagamento de parcelas de sua dívida com a União. Ou seja, a lógica do que o Gilmar está dizendo aqui, a lógica dele é a de um político, não é de um magistrado. A lógica aqui do post é o toma lá da cá. Ele fala assim: peraí, você veio aqui pedir a gente no STF para permitir ao governo do estado adiar por meses o pagamento de parcelas da dívida dele com a União e a gente deu. Agora você vai nos criticar? Repare que a lei não faz diferença. Né? A pergunta que você deveria fazer ao magistrado é: peraí, ô Gilmar, a decisão do STF em Minas de permitir esse adiamento dos pagamentos foi uma decisão com base na lei ou foi um favor político ao Zema? Porque se for com base na lei, vocês não fizeram nada além da sua obrigação. A obrigação de um magistrado é julgar de acordo com a lei. Agora, se for favor político que você fez ao Zema, você é criminoso. Você abusa da sua autoridade, é criminoso e tem que ser, no mínimo, empichado. E é por isso que esse tipo de coisa, Gilmar, é que faz você ser indiciado no relatório da CPI. E o retrato da coisa é esse aí: a CPI investiga o crime organizado, o STF tenta a todo custo esvaziá-la. No final, 3 ministros do Supremo seriam indiciados, e aí entra o governo Lula em conluio com o STF, ou seja, a própria organização criminosa, pressionando todo mundo para impedir que isso aconteça. Quem tentou responsabilizar essa gente pelos crimes deles, agora sofre ameaça de punição, e quem critica o Supremo é lembrado de que o tribunal funciona no toma lá da cá e que, se continuar criticando, não vai ter, no mínimo, os seus pedidos mais atendidos. No mínimo. Ou, no máximo, vai perder, vai se tornar inelegível e vai sofrer consequências criminais pela PGR. E por que eu falo isso, né? Eu falo isso porque a gente passou muito tempo falando sobre consolidação do regime. Você sabe o que é consolidação do regime? Eu estou desde 2022, eu estou falando, o Brasil vive um regime e a gente precisa impedir que o regime se consolide. Consolidação é quando um regime atinge, ele consegue eliminar qualquer capacidade de resposta institucional ao poder que ele acumulou. Qualquer resposta. Então você tem isso, por exemplo, isso na União Soviética acontece no final da década de 20. Você chega num dado momento que o Stalin matou todo mundo que poderia reagir, ele se torna todo poderoso, não há absolutamente nenhum limite para ele. Na Venezuela, por exemplo, isso começou a acontecer nos anos de 2010. Os regimes se consolidou tanto que o parlamento não tinha mais capacidade de responder, o judiciário já estava aparelhado, as forças armadas estavam aparelhadas. Hoje, por exemplo, a China, do Xi Jinping, a China sempre foi uma ditadura comunista, mas o grau de consolidação do regime do Xi Jinping hoje não tem, desde a época do Mao Zedong, não tem nada parecido com isso. E hoje nós estamos num sistema onde esses bandidos, essa organização criminosa indiciada pela CPI do crime organizado, não há mais instrumentos de reação a elas. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Eu não sei se vocês viram, hoje o Lauro Jardim fez uma publicação afirmando que a defesa do Daniel Vorcaro está sentindo dificuldade nas negociações com
a PGR. Com a PGR, que não está querendo aceitar a delação. Por que a PGR está endurecendo? Por que eles criaram uma barreira impenetrável para blindar as pessoas que o Vorcaro quer delatar? Por quê? Eu pergunto a você da audiência. Ora, porque, inclusive, o cara da PGR que trata do assunto é o indiciado pelo relatório. Ou seja, tá dominado, tá tudo dominado. E aí a oposição, nesses anos todos que eu tô falando dessa história, não, temos que... Era a minha grande briga com o governador Tarcísio. Não, temos que nos preparar para as próximas eleições. Não podemos lutar contra o sistema. Temos que nos preparar para as próprias eleições. Cuidado, os deputados, não, se a gente reagir, a gente vai perder o nosso mandato. Esse Alessandro Vieira aplaudiu o Alexandre e o combate dele à liberdade de expressão e apoiou a censura ao longo de todo esse tempo. Essa imprensa agora que tá, oh meu Deus, o que está acontecendo, que absurdo. Foi a imprensa que aplaudiu, dizendo que o Alexandre estava salvando a democracia. E esses mesmos empresários, olha aí o Alexandre no evento do LIDE, grupo empresarial. E é por isso que eu iniciei essa cruzada aqui no exterior, justamente porque a gente percebeu que os mecanismos de reação institucional no Brasil haviam se esgotado e o regime havia se consolidado. Hoje, eu vou dizer que, sim, que eu estou confiante de que a eleição vai resolver o problema. Eu não sei se há mais capacidade de reação. As elites já se voltaram contra o Alexandre de Moraes, a imprensa já se voltou contra o Alexandre de Moraes, o Congresso já se voltou ao Alexandre de Moraes, a população diz que a prioridade número 1 para ela nas eleições é impeachment de ministro do STF. O candidato que lidera as pesquisas, a gente vai falar no programa hoje, é um candidato opositor ao Supremo Tribunal Federal, e ainda assim eu não sei se a gente vai resolver o problema. Eu diria que a eleição do Flávio é um Hail Mary. Se você não sabe o que é um Hail Mary, é uma expressão em inglês. Essa é um termo para expressar uma tentativa quase que impossível, né? Vem do futebol americano. Aquele último passe do quarterback, né? Que ele dá assim no último minuto do jogo, uma jogada mirabolante que ele faz e reza para dar certo. Hail Mary significa Ave Maria em inglês, né? Ave Maria é porque você faz e reza. Meu irmão, fiz e tô rezando. A eleição do Flávio é o Hail Mary da gente. Porque a gente parte do pressuposto que vão deixar a gente ganhar a eleição e que o sistema que está consolidado vai deixar o Flávio ganhar ou até o Flávio governar. As pessoas que estão nos assistindo têm essa mesma suspeita. A dúvida maior que vocês me encontram na rua, a dúvida maior que vocês me fazem não é se nós vamos ganhar, é se a gente vai levar. Porque a gente tem a questão das maquininhas, e aí eu vou contar um negócio totalmente off-script aqui para vocês, que em conversas aqui com o Departamento de Estado, a gente está avaliando aqui questões do sistema eleitoral brasileiro. E Alexandre, manda me prender, manda fazer o que você quiser, porque a gente vai mexer nessa vaca sagrada que é o sistema eleitoral brasileiro este ano. A gente vai tratar abertamente. E uma das coisas que eu fiz foi pegar aquelas apresentações do Fernando Cerimedo e do IVL. Eu tinha tudo guardado no meu computador para a posteridade. Só que me ocorreu de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Por quê? Porque em 2022, quando o Cerimedo publicou aquelas coisas e o IVL publicou aqueles relatórios, nós não tínhamos capacidade de análise daquele volume de dados para verificar se eles eram consistentes ou se eles não eram consistentes. Não existiam as inteligências artificiais. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando a revolução da inteligência artificial, mas hoje, por exemplo, o Grok, o Claude, o ChatGPT mais ou menos, mas o Claude e o Grok são absolutamente monstros em análise de dados.
A capacidade dessa inteligência artificial de análise de dados é absolutamente gigantesca. E aí eu fiz uma coisa, eu peguei anteontem, o relatório do Fernando Cerimedo e adicionei na inteligência artificial. Eu pedi para eles verificarem o seguinte. Primeiro, os dados aqui são consistentes com os dados da base do TSE, que eu também tinha feito upload. Segundo, há uma explicação para a variação estatística desta magnitude? Resultado, ambas as inteligências artificiais disseram que era impossível explicar aquelas anomalias. Confirmaram que os dados são reais, mas dizem que as anomalias são inexplicáveis. E 4 anos se passaram sem que o bandido Alexandre de Moraes, que estava ocupado recebendo propina de 129 milhões, e o TSE explicassem absolutamente nada. E quem ousar, e isso está na discussão, inclusive, aqui do exterior, porque quem ousou fazer perguntas sobre isso foi brutalmente perseguido pelo regime. Então, sim, eu estou falando isso porque, sim, é um receio que nós temos. Nós temos medo das maquininhas e é um medo fundamentado. Eu sempre fui cético, não afirmo que houve fraudes, mas tenho um medo documentado e embasado. Mas outro componente é a condução das eleições nesse ano. A condução das eleições. Como será a condução das eleições nesse ano? Afinal, a gente viu o que aconteceu em 2022. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.